tema família, vamos conversar com Vânia Guatimozzi, psicopedagoga, e pastora Márcia Pinheiro sobre filhos adultos. Vai ser um bate-papo bem legal. E você pode estar acompanhando pelo site www.boasnovas.tv no horário inédito, 3h30 de Brasília, ou então na reapresentação às 6 da manhã. No Espaço Feminino, nesse tema família, a gente pensou em trazer para você algumas ideias para sua casa, para o seu bem-estar, para a qualidade da sua vida. E hoje tem Coisas de Mulher muito interessante sobre jardinagem. Antes da gente começar o bate-papo, dá uma olhadinha. Olá, estamos aqui hoje para mais uma dica do espaço, do quadro Coisas de Mulher. Hoje vamos falar de temperos e da importância deles no nosso dia a dia para que possamos evitar o uso excessivo do sal. Sabemos todos que o sal é muito prejudicial à saúde por conter o sódio. Então vamos montar vasinhos que são absolutamente possíveis de se ter em casa, bastando só não esquecer de molhar e com bastante sol. Vamos começar montando o vasinho de hortelã. Vamos utilizar um vaso de barro. Se você não tem barro, pode-se utilizar um vaso de plástico, não tem problema. Colocamos no fundo do vasinho um pouquinho de brita para ajudar na drenagem. Quem puder e tiver como comprar, usa um pedacinho de manta bidim. Essa manta ajuda na drenagem também. Aí acrescentamos terra, fazemos uma camadinha de terra ao fundo. Nós vamos amassando o potinho vagarosamente até a muda soltar dele, como se eu estivesse soltando aqui um bolo de um tabuleiro. Só acrescentar a mudinha, faz uma leve compressão para ela sentar no vaso e acrescentamos a terra. Aí fazemos uma rega, levemente, e colocamos num local bem ensolarado. Está aqui o seu vasinho de hortelã. Agora vamos ver essa jardineira aqui? Essa jardineira é bacana. Vamos montar uma jardineira. É o mesmo processo. Coloca-se a pedrinha para fazer o dreno, colocamos a manta. Se você não tiver a manta, não tem problema, faz sem a manta. Acrescentamos a terra. É sempre muito melhor ter uma erva fresca, sem agrotóxico. Acrescenta o alecrim. O orégano é ótimo para molhos, saladas. Pronto, o orégano tem um crescimento para baixo e o alecrim ele é bem vertical, ele sobe. Essas foram as dicas do nosso quadro Coisas de Mulher. As mãos estão pretas, mas eu estou muito feliz porque agora temos temperos bem bacanas em casa para poder sentir o aroma e utilizá-los na cozinha e deixar de comer sal. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo à querida Gina por nos ajudar com essa produção linda, né, gente? Linda. Vocês amaram? Saudável, útil, né? É. Tranquila para ter em casa, muito bacana. Ainda fica com design bonito, arrumado. É, Tudo de bom, né? E pode usar na comidinha. com certeza. Manjericão, alecrim. Manjericão, adoro. Tudo de bom. Filhos adultos com as meninas Márcia Pinheiro, pastora Márcia Pinheiro e Vânia Guatimozzi. Então, gente, pensando nessa questão dos filhos que estão em casa, são nossos companheiros, enfim, nossos queridos, nossos Crescidos amados. já, né? Pois é. Mas agora crescidos, né? Mas antes de chegarem a essa etapa, qual foi o investimento que vocês fizeram na vida deles para que hoje vocês pudessem estar aí com os filhos de vocês na caminhada em que estão atualmente? Vânia?
Olha, eu vou te falar o seguinte, Márcia, muita confiança. Eu acho que é uma coisa muito importante nós confiarmos na educação que nós passamos para o nosso filho. Estímulo, desde a mais tenra idade, desde pequenininho. Falar para ele que ele pode, que ele sabe, que ele é capaz, que ele vai conseguir, que nem tudo ele vai fazer com a ajuda da mãe e do pai. Nesse momento, nós já vamos estar construindo a autonomia desse serzinho. Legal. Que é para ele começar a fazer por si só, a procurar os seus meios. Eu acho que isso é fundamental, desde essa idade de quase que bebê. Porque às vezes, esse olhar de confiança, exato, porque às vezes, pastora Márcia, a forma como eles enxergam a vida passa pelo nosso próprio olhar, né? Quando você olha com aquele olhar de aprovação, com aquele olhar de que eu confio em você, vai que você consegue. Exatamente. É legal, né? Eu me lembro de uma vez, meu filho pequeno, né? E a gente estava num sítio e ele queria colocar uma pipa no alto. E ele não conseguia, ele corria com aquela pipa. Ele, mamãe, só você consegue. Eu falei, não, você consegue. Claro, é você vai conseguir. Vamos dar uma corrida maior. Aí eu fui lá, levei a pipa até no final. E demos aquela corrida maior, a pipa subiu um pouquinho. Eu falei, tá vendo como ela sobe? Olha, quando vai... E ele ficou todo feliz que a pipa subiu lá um pouquinho, Quando vai dar as primeiras pedaladas no triciclo, quando vai andar na bicicleta sozinho, quando vai para a escola, né? Mostrar que ele já pode estar lá, construir já as amizades dele, né? Então, assim, isso tudo a gente já está preparando para uma vida adulta. Para quando ele sair, nós não sentirmos tanta insegurança, né? Será que ele está preparado? Será que eles vão conseguir desabrochar e desvencilhar os seus problemas aí fora, né? Atualmente a gente tem visto muitos artigos, enfim, muitas reportagens falando de filhos adultos que não saíram das suas casas, não saíram das casas dos seus pais. E o que vocês entendem por esse fato ocorrido por aí, que está tão assim, quase que meio uma regra geral, uma quase, regra geral. O que vocês entendem disso? Eu vejo uma superproteção muito grande. Né? Eu acho que a gente tem que proteger sim, mas tem pais, que eu conheço, pais, que superprotegem tanto que a pessoa não tem nem o estímulo de sair para se lançar no mercado, se lançar no trabalho, se lançar numa faculdade. Não, ali é perigoso, ali é ruim. Tá, mas perigoso em qualquer lugar. Qualquer lugar, Então ele tem que ter essa experiência dele, né? Então o pai e a mãe tem que incentivar a eles a se lançar. A gente fala atualmente da geração canguru, né, Márcia? Né? Outro dia até estava ouvindo e vendo um programa sobre isso. E a gente se preocupa, é preocupante, né? E também dizer assim, a gente estimula muitos filhos a que eles façam a faculdade, a que eles, falando na questão da educação. Hoje até estava lendo um artigo sobre isso. Nós não temos muitos cursos técnicos. Então os garotos não se preparam, infelizmente. E eles ficam naquela dependência. Enquanto estão na universidade, eles dependem dos seus pais, né? Na sua grande maioria, né? Aqueles que vão trabalhar dependem de chegar em casa e ter aí a questão de higiene, a questão da alimentação, enfim, né? Então, quer dizer, isso aí gera uma insegurança. Também passa pela questão da educação que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país. Os jovens não se lançam cedo, né, nas suas conquistas. Então, cria uma dependência também nesse ponto. Mas eu tenho uma coisa muito interessante que eu vivi com meu filho, que quando ele começou a faculdade, ele queria ter o dinheiro, tinha lá a mesadinha lá para os mas ele queria ter o dinheiro dele. Sabe o que ele fez? Ele começou a dar aula para os próprios amigos da sala. Claro. Aqueles amigos que tinham mais dificuldades, então eles davam aula e ali em troca eles davam lá um dinheiro para ele. Só que isso, lá na frente, virou um ganha-pão dele. Ele começou a pegar os tempos livres que ele tinha, ele dava aula de química, de física, de inglês, ele ia dando aula. Enfim, outro dia ele chegou lá em casa com uma televisão desse tamanho, de 42 polegadas. Eu falei, aonde você arrumou esse dinheiro? Ué, mãe, eu juntei 10 aulas que eu dava.
Eu falei, mas você comprou assim? Fala, não, mãe, eu juntei o dinheiro, eu queria televisão, falei, comprei. Ele teve a sua autonomia, essa sua segurança de não pedir autorização para a mãe para ir lá comprar, porque ele já se sentia autorizado. Ele conquistou. Né? Agora, então, isso é importante. Isso é muito importante para minha amiga de casa estar pensando, assim, porque às vezes a gente acha que a vida da gente acontece, as coisas acontecem na vida da gente, assim, tipo, do nada. A gente, poxa, do nada essa situação se coloca agora. Ah, meu filho está vivendo isso e é do nada. Não, não é bem assim. Existem coisas que não acontecem do nada. Existem situações que a gente ali vai contribuindo para aquilo estar daquela maneira. Por exemplo, tanto a independência, a autonomia. Não é? O poder de contratualidade, eles acontecem sobre vários e vários incentivos, orientações, todo um correções, não é? Porque corrigir é educar, né? Exatamente. É muito importante, é muito importante. Aí, regras, limites. Perfeito. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma soma de contribuições feitas na vida dos nossos filhos para que eles, adultos, eles tenham ali essa condição de poder tomar decisões, fazer escolhas. Agora, se em todo tempo a gente inviabiliza, a gente desencoraja, a gente, não sei se vai dar certo, será? Você já joga insegurança para ele. Ontem eu estava assistindo uma atleta, ela disse no ar, o repórter de uma TV específica de esportes, ele perguntava como é que tinha sido para ela chegar até ali, campeã e tudo. Ela disse, eu nunca recebi apoio algum dos meus pais. Ela falou isso. Olha que coisa, ela disse que todas as vezes que ela estava treinando, a mãe dela dizia, isso não vai dar em nada. Ela falou isso. Você não vai a lugar nenhum, você nunca vai ser nada. Ela disse que tudo aquilo ali, ela ouvia sempre. Aí eu pergunto, a menina, ela realmente teve um outro olhar para a vida, além daquele que ela ouvia da mãe. Mas e muitos outros filhos que hoje não conseguem realmente dar um passo, porque realmente ouviram muito dos seus pais, muito você não consegue, você não vai dar certo, você... é o desestímulo, não é? Outro dia até estava falando com a minha mãe, né? Meus pais, eles não tinham muita cultura, assim, mas eu falei para a mamãe o seguinte, nós somos 7, e se a senhora olhar para a vida dos 7, todo mundo foi além. Claro. Legal. Entendeu? Então, quer dizer, eles não sabiam como fazer, né? Mas eles deram asas, não é? Exatamente, cada um por si voou, e hoje cada um tem aí o seu espaço, né? Então, isso é muito importante, né? E o que eu acho que hoje os pais, essa coisa da superproteção é uma coisa que mexe bastante comigo, porque eu vejo muito isso, né? A pessoa já está com uma certa idade, já era uma idade que para ter lançado voo alto e não lança. Por quê? Limite, a gente tem que impor limites. Uma vez eu conversando com meus filhos sobre essa coisa do limite, eles viraram para mim e falaram assim, mãe, mas sabe por que nós somos assim? Porque você disse muitas vezes não para nós. Se você tivesse dito não, talvez nós não fôssemos assim. Aí eu fiquei ali e falei, gente, nem eu sabia que... Mas sabe o que eu acho importante com essa questão do não? É dizer um não com consciência. Explicar por que é não. Mostra os prós e os contras, quer dizer, o lado positivo e o lado negativo para essa criança, né? Para ele já ir se conduzindo de uma forma adequada. É porque esse não, ele tem que ser estruturante. Com certeza. Ele tem que ser formador. Claro. Né? Ele tem que ser aquele não, porque a criança, ela precisa do não, porque ela não entende algumas situações da vida que precisam de parâmetros. E às vezes a gente mostrando, a gente nem precisa dizer um não. A gente vai mostrar, ele vai entender que o caminho é outro. Ele está subentendido ali. Já está subentendido, Então, assim, e também tem a questão dos laços emocionais, não é? Que se criam as dependências emocionais, não é, Márcia? A Márcia, como psicóloga, ela entende tanto quanto, não é, sabe, né, discernir bem sobre o assunto. Então, quer dizer, isso também é uma questão muito delicada, não é? Passa por aquele lugar, passa por aquele viés daquela palavra dita
que você não consegue, mas na verdade eu que não consigo sem você. Eu fico projetando no outro as minhas incertezas, exatamente, inseguranças, né? Insatisfações, insucessos, né? Então, isso assim, é uma coisa do nosso dia a dia. Se nós olharmos a nossa volta, nós temos muitos exemplos para dar, né? Então, assim, e também na questão quando o filho quer se lançar do casamento, que a família começa não é a mulher ideal, não é o homem ideal, mas quem sabe quem é o ideal? Quem sabe quem é o ideal? Não é? Eu acho que nem existe esse ideal, né? Porque a gente vai construindo as coisas. O ideal é aquilo que a gente vai conquistando a cada dia, e vai moldando, e vai... Eu acho isso lindo, eu acho assim que é uma coisa bonita que eu também ouvi e li, né? O importante são os pais cativar os corações, né? Cativar corações é uma coisa forte, é educar, é ensinar, é dar limites, né? É mostrar o caminho que não aquele, mas aqui. Então, quer dizer, é lançar, amar é dar liberdade, né? Eu gostei muito quando você falou do lance da confiança, né? Eu até comentei com a pastora Márcia que meu filho fez vários concursos e ele passou pro EFON. E na semana dele ir para comprar os uniformes, tudo aquilo, ele virou para mim e falou: mãe, eu não sei se é isso que eu quero. Eu falei: então tudo bom, então você faça aquilo que você quer, que é aquilo que você quer, eu vou estar com você. Ele hoje está se formando em engenharia já, o ano que vem, que é uma coisa, quer dizer, saiu de uma coisa que para ele era o máximo, na semana ele desistiu, e se a gente dissesse: não, mas agora você tem que ir. Não, nós respeitamos a vontade dele, e falando assim: estamos com você. Com certeza. Então, ele outra situação assim que a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? Então, são tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas a questão da síndrome do ninho vazio, né, Márcia? É uma questão forte, é o quê? Eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos, quer dizer, nós temos, porque eu sou casada há 32 anos, e nós, entendeu? Então, nós construímos uma família, e nós temos 4 filhos, e nossos 4 filhos já usaram voo. E eu digo assim, graças a Deus, quando cada um foi saindo, nós fomos, meu Deus, até a coisa assim, quando meu primeiro filho saiu, primeiro ele foi para o exterior, porque ele sempre foi atleta, enfim, né? Mas eu acho assim, é uma coisa bonita. Meu Deus, meu filho, eu falei para o meu filho mais velho: meu filho, eu fico feliz porque a gente te fez um homem. Ai, que lindo. Não é bonito? É lindo. É lindo. Meu filho tem 21 anos, o mais novo. Eu sou uma mãe coroa, eu sempre falo isso, porque eu tenho muito prazer em falar isso, né? Então, assim, ele tem 21 anos, ele disse: eu nunca imaginei que aquele garoto loiríssimo, crespinho, fosse querer fazer o CPUR. Mamãe, eu vou fazer. Eu digo: meu filho, tu vai fazer o CPUR? Vou, mamãe. Olha, incrível. Ele fez o CPUR, ele passou, ele foi um sucesso lá. Ele hoje, com 21 anos, ele é tenente. Então, entendeu? Se eu fosse prender por aquilo do cabelinho crespinho, do loirinho, meu filhinho das trompas cortadas, filhos das trompas ligadas, entendeu? Tudo isso, o que ele seria? Né? Estaria preso ainda. Essa coisa também da independência foi muito interessante, que a minha filha, quando começou a se preparar para casar, eu achava até interessante que ela já vinha para mim com tudo definido. Ela já chegava para mim: mãe, eu vi isso. O que você acha? Mas eu já vi, eu já defini, entendeu? Claro. Não, bacana, legal, pode ir, legal. Então tá, então nós vamos decidir se a gente vai ver isso aí. E sabe o que eu acho bacana, Márcia? Porque, por exemplo, eu casei aos 30 anos. Eu saí da minha casa aos 30 anos, né? E as minhas filhas, elas... Por quê? Porque fizemos uma harmonia no casal, nas regras, meu marido e eu. Porque talvez se eu fosse das regras sozinha, eu seria aquela que abraçasse a causa e quisesse todo mundo junto de mim o tempo inteiro. Família do interior, gaúcha, pai militar, rígido, todo mundo abraçadinho, entendeu? Então, quer dizer, juntou, fez o equilíbrio do marido e da mulher. Por isso que é importante. Educar são os dois, não é só um. Às vezes há os conflitos, os desequilíbrios, vamos buscar o equilíbrio. Quando existe amor, a gente vai em busca da solução. E agora, a gente pensando nessa ideia aqui do nosso diálogo sobre filhos adultos, eu queria só... tá perfeito tudo que nossas queridas disseram aqui, as convidadas, perfeito.
E eu queria só que você pensasse o seguinte, que às vezes você diz assim, eu tenho vínculos e laços com os meus filhos, e, enfim, eles são muito fortes e eu temo que eles me deixem, que eles vão embora, que eles não voltem mais. Todos esses vínculos, eles se tornam muito mais amplos, se tornam muito mais profundos, se tornam muito mais criativos e generosos quando a gente se permite também, se permite permitir. Com certeza, que esse filho alpivou e criou outras experiências. Esse vínculo, por incrível que pareça, parece que ele se rompe, mas é que ele tende a crescer ainda mais, ele tende a se aprofundar ainda mais. Com certeza, porque ele tem raízes, né? As raízes nos valores, que são valores, né? Você falou uma coisa do afeto. É porque a gente pensa que está perdendo. É um equívoco. Claro. Não estamos perdendo. E aí você tem que acreditar em tudo aquilo que você semeou na vida desse filho e que foi o melhor que você pôde fazer. Com certeza, Isso é que é importante. Não, e não tem esse negócio de e se, ficar se cobrando. Eu acho que isso não é produtivo. Não faz bem. Assim, pensa assim comigo, pensa assim com a gente. Tá. Não fui a melhor mãe do mundo, não deu para ser a melhor mãe do mundo, não consegui ser como fulano, como Beltrano, ciclano, mas fui eu a mãe que eu pude ser. Aleluia. Com tudo que eu pude fazer, eu fiz. E dá graças por isso. E outra coisa, detalhe, e tudo que eu posso dar ainda e doar, né? Porque mudanças, elas acontecem agora, aqui nesse momento, né? E elas são valiosas, as mudanças, né? Olha, gente, é tudo de bom, né? Poder trocar com você, entendendo que aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele não para, como a Vânia disse, nada terminou não, agora é que começa, agora é que começa, sem dúvida. É isso. Vamos assim pro intervalo e voltamos já.